Em mais uma rápida atualização sobre o que aconteceu essa semana, o que virou notícia, falaremos sobre vários temas, e são eles: empresa do setor elétrico vai pagar 3 bilhões em dividendos, 2,75 por ação. Que empresa é essa? Mudanças no Pix já estão valendo. Várias mudanças foram implementadas e outras virão. Fica até o final para você saber todas elas. E olha, pode trazer muita facilidade para o teu dia a dia. Falaremos também sobre o Ibovespa, que fechou a sexta-feira com uma forte alta, dólar caindo, maiores altas e maiores baixas do Ibovespa, reforma tributária, ações de shopping que estão subindo por causa do alívio na curva de juros. Fica no vídeo até o final que você vai saber de tudo isso. E para começar com boa notícia, essa elétrica, empresa do setor elétrico, vai pagar 3 bi em dividendos, já definiu até a data para o pagamento. A empresa em questão é a CPFL, negociada pelo código CPFE3, e anunciou ao mercado nessa sexta-feira, dia 26, que o valor pago por ação será de R$ 2,75, sendo que o pagamento desse dividendo ocorrerá no dia 31 de dezembro de 2024, só lá no final do ano. Agora atenção, se você está pensando em comprar ações dessa empresa agora, para poder receber esses dividendos, o tempo já passou. Porque no dia 29 agora, na segunda-feira, quando o mercado estiver aberto novamente, as ações negociadas serão ex-dividendos. Então toda ação que você comprar a partir de segunda-feira dessa empresa não vai estar contabilizando para esse pagamento de dividendos que ocorrerá no dia 31 de dezembro de 2024. Faz sentido você comprar essa ação na segunda-feira? Sim, se você vê potencial de valorização nessa empresa. Se você quer receber outros dividendos além desse. Mas não se você estiver interessado nesse dividendo que vai ser pago no dia 31 de dezembro de 2024, porque as ações negociadas na segunda-feira estarão fora dessa conta. Então está explicado, caso você tenha interesse em comprar ações da CPFL, saiba que qualquer ação que você comprar agora não está incluída nesse pagamento de dividendos. Não quer dizer que você não deve comprar, mas também não é uma recomendação, é uma decisão que você tem que tomar baseado no seu interesse em investir nessa empresa em específico. Uma empresa pagadora de dividendos continua pagando dividendos em outras datas. Portanto, a avaliação que você deve fazer deve ser um pouco mais completa. Agora, já os acionistas da CPFL certamente estão animados com essa notícia. Falar em boa notícia, também está entrando em vigor novidades em relação ao Pix. Desde o dia 15 desse mês já está disponível o pagamento recorrente via Pix. Inclusive, eu fiz um teste. Você pode programar um determinado valor de Pix para que ele seja realizado várias vezes por um período determinado, por 1 mês, 2 meses, 3 meses, você que vai marcar isso. E todo mês vai ser feito aquele pagamento mensalmente, na data que você programou e no valor que você programou. Isso é muito bom para poder evitar que você esqueça de fazer pagamentos e garanta que todos os seus pagamentos sejam feitos no prazo. É muito comum para as pessoas que têm muitos pagamentos para realizar, pequenos pagamentos às vezes, mas que são muitos, eventualmente acaba se esquecendo de um pagamento ou outro, como por exemplo, você paga jardineiro, piscineiro, academia, personal, casa de ração, banho e tosa de pet. Se for o teu caso, você pode programar para fazer esses pagamentos todo mês em uma data específica, já determinando o valor. Pronto, nunca mais se preocupa com isso, só confere o extrato. Esse serviço está disponível desde o dia 15 desse mês e outros serviços estarão disponíveis a partir do dia 29, que são as transferências inteligentes. Essa transferência inteligente acontecerá da seguinte forma, obviamente, se você autorizar e se você configurar para que isso aconteça. Toda vez que tiver um saldo disponível na tua conta, será automaticamente transferido para um investimento. Então, o saldo em excesso vai para uma conta investimento ou para um investimento específico que você determinar. Essas transferências só podem acontecer com contas da mesma titularidade, então tem que ser o mesmo CPF e, obviamente, pode ser um grande facilitador para você investir ainda um pouquinho mais. Nessa modalidade também poderá ser feita a transferência automática de salário. A gente vai ver exatamente como vai funcionar assim que estiver em vigor. Uma nova função que estará disponível a partir de outubro apenas será o Pix automático puro, que poderá ser utilizado como uma espécie de forma de pagamento em débito automático, muito parecido. Então você vai poder pagar a conta de luz, telefone, mensalidades e outras contas. Eu não sei como é que funciona no seu estado, onde você mora, mas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que a concessão é da Light, no caso de energia elétrica, já vem um QR Code ali, já pode ser feito pagamento por Pix. Mas nesse caso é uma opção diferente, é um agendamento de débito automático utilizando Pix. Muito interessante também. Em todas essas novas versões ou novas opções de pagamentos via Pix, sempre haverá necessidade de autorização da pessoa que está fazendo o pagamento. Então haverá necessidade de um consentimento, não se preocupe, obviamente você vai precisar consentir com esses pagamentos nesse modelo.
futuro. Inclusive, você poderá incrementar a informação de um limite de pagamento máximo. Por exemplo, eu não quero que faça nenhum pagamento acima de R$1.000 ou R$2.000. Caso sua conta de telefone ou de energia venha com uma cobrança errada, que você consegue perceber facilmente que houve um erro, você vai ter tempo de contestar, porque esse pagamento bem acima do valor não vai ser autorizado de imediato. Todos esses serviços serão gratuitos, inclusive esse de agendamento que eu já testei, basta você optar se vai aderir ou não. Agora, falando sobre a Bolsa de Valores, essa semana, na sexta-feira, a Bolsa fechou com forte alta, principalmente por causa da inflação verificada nos Estados Unidos e no Brasil. Só 10 ações caíram no Ibovespa nessa sexta-feira. E esses dados de inflação nos Estados Unidos e no Brasil também influenciaram na queda do dólar essa semana. Isso se dá, obviamente, porque o mercado começou a perceber a possibilidade de uma diminuição na taxa de juros praticada nos Estados Unidos. Uma vez que a inflação nos Estados Unidos mostra uma desaceleração, o entendimento do mercado de que agora o Fed está mais tendencioso a diminuir a taxa de juros. Então, de uma forma geral, o mercado entendeu de que a leitura da inflação estava dentro do esperado. As últimas ações do Fed colaboraram para um controle maior da inflação. Significa que ele vai pesar a mão menos em relação à taxa de juros, fazendo com que os investidores estrangeiros busquem alternativa para uma rentabilidade maior fora dos Estados Unidos. Esse movimento parece estar começando ainda, então é importante ficar acompanhando, ficar de olho para ver qual é a tendência nos próximos meses. Bom, com essa boa semana do Ibovespa aqui no Brasil, com essa queda do dólar, vamos ver agora quais foram as maiores altas e as maiores quedas na Bolsa de Valores dessa semana. Nas maiores baixas nós temos Uzi Minas, Casas Bahia, Magazine Luiza, CSN Mineração e CEMIG. E nas maiores altas nós temos a Companhia Brasileira de Distribuição, Edux Participações, Cogna, CVC, 3R Petróleo, Embraer, Petro Recôncavo, IRB, Redditor, Petrobras, Hapvida e Natura. Uma verificação também muito interessante em relação ao mercado de renda variável é de que ações de shopping subiram. E subiram em bloco, significa que subiram várias empresas desse setor. Isso obviamente se dá por causa do alívio na curva de juros. Obviamente, com a diminuição da inflação, com o corte da taxa de juros, a diminuição da taxa de juros, os shoppings são beneficiados, aumenta o consumo, a visita aos shopping centers. O bolso do brasileiro fica menos apertado, porque ele consegue comprar mais com o mesmo valor. Então esse ambiente próprio para o consumo aumenta a visitação nos shoppings, nas lojas, e isso inclusive pode ser bastante interessante para os fundos imobiliários de shopping centers. Não é uma recomendação, mas certamente pode ser um componente para eventualmente diminuir a vacância. Um segundo efeito bastante positivo também em relação à diminuição da taxa de juros é que os consumidores podem ter acesso a produtos mais caros, de tickets maiores. Então, novamente, mais um estímulo ao consumo que pode ser sim muito interessante para a economia como um todo. Agora, para você que é um poupador e investidor, consuma com moderação, hein? Consumo para quem quer poupar e investir e logo acumular os primeiros R$10.000, R$100.000, nesse caso o consumo deve ser evitado sempre, só em caso de necessidade ou de uma comemoração por uma conquista. Faz o seguinte, deixe para consumir e visitar o shopping quando, por exemplo, alcançar os primeiros R$10.000 investidos. E aí depois crie novas metas. Toda vez que você alcançar uma meta financeira, aí sim você vai lá no shopping comemorar e não gaste muito não. Faça um lanchezinho barato para poder continuar com essa máquina de crescimento em relação ao patrimônio. Depois você respira um pouco melhor, ok? Agora uma notícia também sobre a reforma tributária. O que você está esperando da reforma tributária? Você acha que você vai pagar menos imposto? Acho que não, hein? Bom, o Haddad entregou ao Congresso e em breve nós saberemos de fato o que vai mudar na vida do brasileiro em relação à reforma tributária. Eu com certeza não espero um alívio na reforma tributária. É claro que esse tipo de entendimento faz muito sentido, porque assim que o Haddad entrou, ele já começou a verificar a possibilidade de aumento de arrecadação. Lembra daquela polêmica com compras da China? Então não crie expectativa de diminuição de imposto. Pelo contrário, o fato de que a gente vai ter detalhes e saber o peso dessa reforma tributária na prática quando ela estiver em vigor depois de votada no Senado e na Câmara. Continue antenado, seguindo o canal, se inscrevendo e marcando o sininho para a gente avaliar em detalhes o que vai mudar de fato a nossa vida com a reforma tributária. O que se fala por agora é uma alíquota média de aproximadamente 26,5%, podendo variar entre 25,7% e 27,3%. E o que Haddad falou sobre isso? Abre aspas, que as pessoas podem se assustar um pouco, porque são cerca de 300 páginas e 500 artigos. Mas a ideia é de que haja uma simplificação no pagamento de imposto. Agora, fecha aspas aqui para o Haddad. O que ficou na minha cabeça foi o seguinte, essa primeira parte, que as pessoas podem se assustar um pouco. Aqui no Brasil sempre tem uma pegadinha, né? Agora
Agora, para fechar, uma última notícia até um pouco inusitada. Uma igreja vai ter que devolver o dízimo para o fiel. Isso aconteceu aqui em Minas Gerais, depois que um fiel de uma igreja vendeu uma propriedade no valor de R$413 mil. E em seguida ele entregou o contrato para a igreja para que fosse feito orações. Mas segundo o processo, ao saber o valor dessa negociação, o pastor falou o seguinte, é melhor você doar essa quantia porque senão a sua vida vai ficar amaldiçoada. E por isso o fiel fez doações de R$269 mil a essa igreja, a esse pastor. Bom, em resumo, a igreja foi condenada a devolver o dinheiro para esse fiel e ainda teve que pagar uma indenização de R$12 mil. Só que nessa devolução, a igreja ficou isenta de devolver R$60 mil, porque nesse caso, R$60 mil foi dado em espécie. E como não tinha como comprovar, a igreja não precisou devolver. Então fica a minha recomendação aí, quando você fizer uma doação desse tipo, não custa nada fazer um recibo ou fazer uma transferência. O mérito da questão aqui não é a fé do indivíduo, mas infelizmente existem casos de igrejas e pastores que não praticam a boa fé. Então, como não faz mal nenhum fazer um recibo, a minha recomendação é de que você faça. Afinal de contas, como eu falei, né? A fé é uma coisa muito individual e é de pessoa para pessoa, sua relação com Deus, e você tem total liberdade, na verdade, em alguns casos até a obrigação, dependendo da sua fé, de fazer a contribuição do dízimo. Agora, a gente não pode descartar que existe sim, no meio de muitas igrejas corretas que fazem um bom uso do dízimo e no meio de muitos pastores honestos que fazem bom uso desse recurso financeiro que você está disponibilizando para obra de Deus, existe no meio dessas pessoas, dessas igrejas e pastores honestos, lobos vestidos de ovelha. E infelizmente se aproveitam dos fiéis, de pessoas muitas vezes em momentos de fragilidade, para se aproveitar. Então continue praticando a sua fé se você acha que assim é o correto, mas não deixe de fazer um recibo. Caso você descubra que esse recurso financeiro está sendo mal utilizado, ou você foi vítima de uma pessoa de má índole, você vai poder eventualmente no tribunal rever essas condições de doação aí e quem sabe receber até uma indenização. E aí sim você vai poder pegar esse dinheiro devolvido ou da indenização e, sendo a sua vontade, fazer a doação para uma instituição séria ou para uma causa nobre, como você preferir. Não estou fazendo nenhum desestímulo à doação, de forma nenhuma, mas que seja feito de uma forma que te proteja. Agora eu queria saber a tua opinião. Faz sentido pedir recibo de dízimo? Comenta aqui, eu quero saber a tua opinião. Grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.